Era uma vez os três porquinhos. Em um pequeno vilarejo, no meio de um grande bosque, três irmãos porquinhos, eles viviam com a sua mãe, em uma casa simples, mas muito, muito acolhedora. A mãe porquinha cuidava deles com muito carinho, mas um dia chegou um momento em que ela sabia que os seus filhos já estavam grandes o suficiente para viverem sozinhos. Uma manhã ensolarada, ela reuniu os três irmãos e com um olhar amoroso disse: "Meus queridos, vocês cresceram, agora é hora de cada um de vocês construir a sua própria casa e descobrir o mundo lá fora. Mas lembre-se, há perigos e o maior deles é o lobo mau." Os três porquinhos, ainda meio sonolentos, ficaram um tanto animados com a ideia de finalmente terem as suas próprias casas. Eles prometeram à mãe que fariam tudo certo. Deram um abraço nela e saíram para iniciar as suas aventuras. Cada um seguiu um caminho diferente para construir o seu novo lar. O primeiro porquinho, que era o mais impaciente e, digamos, um pouco preguiçoso, ele queria terminar a sua casa o mais rápido possível para poder brincar e relaxar. Ele caminhou apenas um pouquinho pelo bosque e encontrou um campo onde o vento balançava grandes montes de palha dourada. E aí ele parou e pensou consigo mesmo e disse: "Ah, palha! É leve e fácil de transportar e de montar. Vou fazer uma casa bem rapidinho." Com essa ideia na cabeça, ele começou a recolher a palha, amarrando em grandes feixes, e trabalhou de maneira apressada, sem se preocupar muito com a resistência de construção. E em poucas horas, a sua casa de palha estava de pé. Orgulhoso da sua obra-prima, ele se recostou sobre a sombra de uma árvore próxima e começou a cantar: "Lá, lá, 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 lá. Com minha casa pronta, vou descansar, brincar, correr e nada mais vou me preocupar." Mas enquanto ele se divertia, o lobo mau estava à espreita pela floresta. Ele estava com muita fome e porcos eram sua refeição favorita. Quando ele sentiu o cheiro do porquinho, seguiu o rastro até a pequena casa de palha. E com um sorriso muito sinistro, o lobo bateu a porta, enquanto o porquinho pulava de susto. "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar", disse o lobo com uma voz ameaçadora. O porquinho respondeu, tremendo de medo: Não, de jeito nenhum, eu não vou deixar você entrar, seu lobo mau." O lobo, sem se abalar, rosnou: "Então eu vou soprar e soprar e soprar a sua casa até derrubar." E com um grande fôlego, ele começou a soprar. A casa de palha, sendo leve e frágil, foi derrubada com facilidade. Desesperado, o porquinho correu o mais rápido que pôde, fugindo para a casa do seu irmão. O segundo porquinho era um pouco mais cuidadoso que seu irmão, mas ainda assim, ele não queria gastar tanto tempo assim construindo a sua casa, não é? Então ele caminhou até a floresta, até encontrar uma clareira, onde havia muitas árvores. Então ele observou os troncos fortes. E as árvores, elas eram muito resistentes. Então ele fez pilhas e pilhas de madeiras e começou a serrar, a cortar, para construir a sua casa. E pensou: madeira é mais resistente que palha. Com ela, eu posso construir uma casa razoável e ainda assim terminar rápido para descansar.
Sem perder tempo, ele começou a cortar a madeira, serrando, empilhando os troncos para formar as paredes e o teto. Embora a casa fosse um pouco mais sólida do que a de palha, ainda assim ele a construiu de forma rápida e com muito cuidado. Ao final do dia, a sua casa de madeira estava pronta. Então o segundo porquinho, ele estava lá descansando. Ele estava muito cansado, óbvio, sentou-se à porta da sua casa nova e com um sorriso satisfeito disse: agora eu posso relaxar. A minha casa, ela é forte o suficiente. Pouco tempo depois, o seu irmão mais velho apareceu correndo pela floresta, ofegante, e contou que o lobo havia destruído a sua casa de palha. O segundo porquinho falou: vamos, entre! Mas antes que pudessem se acalmar, ouviram um barulho aterrorizante do lado de fora. Era o lobo mau. O lobo, esfomeado e ainda mais irritado, chegou até a porta da casa de madeira e com uma voz grave ameaçou: "Oh, porquinhos, porquinhos, deixe-me entrar." Os dois porquinhos, tremendo de medo, gritaram juntos: "Não! Não! Não! Não vamos deixar você entrar, seu lobo mau!" O lobo, com um sorriso diabólico, respondeu: "Então eu vou soprar, e a sua casa eu irei derrubar." O lobo, então, encheu os pulmões e soprou com toda a sua força. E a casa de madeira balançou, balançou. Os troncos começaram a se soltar. E em poucos segundos a casa desmoronou, espalhando pedaços de madeiras por toda a parte. Então eles tiveram uma ideia. Correram até a casa do terceiro porquinho. O terceiro porquinho era o mais inteligente e prudente dos três. Ele sabia que construir uma casa resistente exigiria muito esforço e tempo, mas ele estava disposto a trabalhar duro para garantir a sua segurança. Ele caminhou até encontrar um terreno firme e lá ele decidiu que construiria a sua casa com tijolos. Cada tijolo era pesado e a construção demorava muito mais do que a de seus irmãos. Mas o terceiro porquinho, ele não se deixou desanimar. Dia após dia, ele empilhava tijolos, usando cimento para garantir que tudo ficasse no lugar e fazia um trabalho cuidadoso. Quando finalmente terminou a casa de tijolos, ela estava sólida como uma fortaleza. Ele olhou para sua criação e satisfeito disse: agora sim eu estou seguro! Com essa casa resistente, qualquer coisa, até mesmo o lobo mau não irá fazer mal. Quando seus dois irmãos chegaram, desesperados, pedindo abrigo, o terceiro porquinho os acolheu em sua casa. Eles mal haviam se acomodado quando ouviram o som ameaçador dos passos do lobo mau se aproximando. "Porquinhos, porquinhos, deixe-me entrar!" gritou o lobo mau do lado de fora. Os três porquinhos então responderam: "Não, não, não! Não vamos te deixar entrar, seu lobo mau!" O lobo furioso repetiu sua ameaça de sempre: "Ah, é? Então eu vou soprar, e a sua casa irei derrubar." O lobo soprou com toda a sua força. Nada aconteceu. Mais uma vez. Nada aconteceu. Mas a casa de tijolos, ela nem se mexeu. Ele soprou ainda mais forte, até ficar sem fôlego. Mas a casa resistiu a tudo.
O lobo exausto então percebeu que não conseguiria derrubá-la com sopros. Determinado a capturar os porquinhos, o lobo olhou para o telhado e teve uma ideia maligna. Se eu não posso derrubar a casa, vou descer pela chaminé. Lentamente, ele começou a escalar a casa. E dentro da casa, o terceiro porquinho, percebendo o plano do lobo, agiu rapidamente. Rápido, irmãos, rápido, rápido! Vamos acender uma grande fogueira e colocar uma panela cheia de água para ferver debaixo da chaminé. Enquanto o lobo descia pela chaminé, o fogo estava aceso e a água fervendo. Quando o lobo finalmente escorregou pela chaminé, pá! Ele caiu direto na panela fervente. Ah! Gritou o lobo com toda a sua força, pulando para fora da panela. Em pânico, ele correu para fora da casa e desapareceu na floresta, gritando de dor. Nunca mais o lobo ousou voltar para perto dos porquinhos. Os três irmãos comemoraram a sua vitória. O terceiro porquinho, sorrindo, olhou para os seus irmãos e disse: "Ah, viu só? Trabalho duro e paciência sempre valem a pena. Agora estamos seguros para sempre." A partir daquele dia, os três porquinhos viveram juntos, felizes e protegidos na casa de tijolos, sem nunca mais se preocuparem com o lobo mau.